Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Black Clover e Claymore. Pois é, cara, um anime aí um tanto antigo já, mas que ganhou uma dublagem aí recentemente quando veio para terras tupiniquins, graças a Funimation. E eu dei uma olhada e tal, dei uma olhada também na versão original e vou trazer então pra vocês aí um pouquinho dessa história, tá? Que é bem curtinho inclusive. Peço perdão aí se eu tiver com a voz um pouco cansada, um pouco arrastada, que hoje tá puxado pra mim, então... sem maiores enrolações, peço perdão e bora pro vídeo. Vamos começar então com Black Clover, que a gente teve aqui finalmente o andar da carruagem, né? Finalmente a gente tem aí a galera treinando a Vera dessa vez. E assim, já começa tendo uma escalação, né? O Julius se reúne com os capitães ali das casas para decidir quem é que vai para o reino de Heart treinar, né? Lembrando que pode ir tanto... cavaleiros comuns como também os próprios capitães, tá? E eu quero deixar aqui uma observação, na verdade eu achei que foi meio que um furo de roteiro, que a Dorothy não, ela não se manifestou em relação a quem ela enviaria. A gente sabe que teve alguns capitães ali como o Nozel, o Jack e tal, que eles simplesmente falaram que não iam levar ninguém, tá ligado? Mas a Dorothy nem isso, ela não falou nada a respeito disso, tá ligado? Achei meio furado isso daí. Aliás, vocês perceberam que a Dorothy está de olho aberto? Já tem vários episódios, né? Ela não dorme mais, acabou. Aquela Dorothy dorminhoca morreu, né? Basicamente. Enfim, a gente tem então aí o Yami, que ele acaba decidindo levar uma galera para o reino de Heart para treinar, que é o Asta, Noelle, Secret, Luke e Finhal. Vale mencionar aqui a Noelle, porque o Nozel ficou tiltado quando soube que ela ia treinar lá, e a Dorothy deu uma encarnada nele e ela só serviu para isso mesmo. Sobre o Asta e a Secret, é óbvio e eles ainda têm muito que treinar, embora ele já tenha o poder bruto para conseguir vai peitar os demônios, né? O Asta ele ainda não é um guerreiro, vamos dizer assim, completo. Ele tem força, mas não tem habilidade, então ele tem que ganhar mais alguma coisa aí se ele quiser realmente agregar na guerra contra os Spades, né? Já no caso da Noelle e do Luke especificamente, tem uma ótima razão para eles irem, que é a questão dos elementos. A Noelle e o Luke, eles são elementos primordiais, né? A água e o raio. E a gente pode acabar aí, no caso, vendo eles recebendo treinamento de alguns caras de Heart diretamente ligados a esse poder. A Noelle pode receber o treinamento da Undine, por exemplo, que é um elemental boladão, né? E o Luke poderia receber do Gadja, que é aquele guardião espiritual lá, boladaço do raio. Mano, se esse cara treinar o Luke, ele vai ficar o bicho. Ele já é boladão, mas eu acho que ele vai ficar muito mais bolado, tá ligado? E o Finhal, que, cara, por, vamos dizer assim, praticidade, né? Ele tem teleporte pra lá, então, tipo, por que não, tá ligado? Dá pra fazer alguma coisa relacionada ao Finhal aí. Já no caso do Alvorecer Dourado, a gente tem a questão do Vengeance aí, que ele manda a Mimosa, tá? Ele envia a Mimosa, que, assim, ela é uma ótima curandeira, é um suporte... imprescindível, né? Mostrou bastante aí que a cura dela é importante nessa guerra que teve contra os elfos, né? Recuperar as pessoas é importante. Ele acha que com a natureza e os poderes de planta que ela tem ali, acho que combina bem ela treinar no reino de Heart, né? E vale mencionar que o Yuno recusou. O Vengeance falou com ele, mas o Yuno recusou, ele não quer treinar lá, o que é uma pena, porque, né, ele também tem um elemento primordial que é o vento. Então, tipo, ele já tem também um elemental, vale mencionar também. Então, porra, ele cresceria demais, eu acho, se ele fosse pra lá. Talvez, né? Vamos ver aí. Nos Leões Carmesim, a gente tem o Leopold. O Leopold foi escalado, então, para ir até o reino de Heart, né? E aí ele vai aprimorar os seus poderes elementais de fogo, tá? Já nas Rosas Azuis, a única pessoa que se auto-escalou, vamos dizer assim, é a Charlotte. A Charlotte, ela quer, então, treinar no reino de Heart. E ela tem um objetivo obscuro até em mente, né? Que ela quer recuperar aquela magia poderosa dos elfos, né? Então, apesar de alguns personagens terem sofrido um upgrade visível de poder depois de ter um contato com os elfos, alguns parece que perderam boa parte desse poder. E a Charlotte, ela parece que foi uma delas. E ela está determinada a recuperar aquele nível de poder de quando a elfa que estava com ela acabou lutando contra o Yami, né? Um combate sensacional, apesar de curto. Já nos Cervos Cianos a gente tem o Ryu, que, cara, ele estava viajando na maionese, pensando na Charm, né? E aí ele acabou ali se inspirando, né, nas ações da Charm para querer ficar mais poderoso. Se bem que o poder dele já é muito fora da curva. Vamos ver aí o que dá pra fazer.
com os poderes dele. Eu acho que o que vai melhorar nele é a inspiração, né? Ele vai ficar mais inspirado a pintar. Eu acho que vai ser algo mais ou menos assim. E eu acho que, assim, nada, não tem problema, né? Não vejo por que não. Acho que vale a pena porque tô interessado em saber como é que vai ser a evolução do Ryu nessa história toda. Depois a gente tem uma outra parte da história que é sobre a condecoração de alguns cavaleiros que fizeram assim, foram muito úteis em certos momentos ali do combate contra os elfos, né? E aqui o que a gente tem? A gente tem a Sol, que ela ganhou 21 pontos e foi promovida a Cavaleira Sênior de 5ª classe, tá? Pra quem não lembra, a Sol, ela simplesmente teve aí a missão, entre aspas, de enterrar o Júlio Novacrono, né? Ela achou que ele tinha morrido e acabou enterrando o cara e foi contado como se ela tivesse protegido ele. Não foi bem assim, ela reconhece isso, mas ok, né? Ponto é ponto. A Mimosa recebeu 23 pontos e virou Cavaleira Mágica Intermediária de 2ª classe. E ela teve, obviamente, uma missão importante que foi prestar os primeiros socorros à galera, né, que tava lutando lá contra os elfos. Ela curou todo mundo, foi muito importante a cura dela. Então ela fez um trabalho primordial aí, subiu de patente consideravelmente também. Já o Leopold surpreendeu, cara, ele ganhou 18 estrelas e ele foi elevado a Cavaleiro Mágico Sênior de 4ª classe. Porém, o próprio Leopold recusou, pois é, cara, ele recusou subir de patente porque na opinião dele ele não fez nada, tá ligado? Pra subir, tá ligado? E ele se sentiu até, de certa forma, impotente, já que quem salvou o dia naquele momento em que ele tava lutando contra o vice-capitão, né, dos Leões Carmesim, foi o Fuegoleon, que fez o trabalho mais grosso, né, vamos dizer assim. Só que o Fuegoleon acaba chamando a atenção do Leopold para uma coisa interessante. Toda a galera que estava protegendo ele ali, naquele momento, eles estavam protegendo o Leopold porque eles confiavam que o Leopold era a chave da vitória, sabe? Eles depositaram toda a confiança deles no Leopold, então ele não pode simplesmente recusar essa premiação, porque ele está justamente demonstrando com esse avanço, né, de que ele merece essa confiança da galera. Então ele acaba ali sendo inspirado pelo Fuegoleon a aceitar a patente então e subir para Cavaleiro Mágico Sênior de 4ª classe. Bem legal, cara. Gostei de ver como eles amarraram essa situação do Leopold aí. E o Yuno, claro, né? Claro, o Yuno tem que estar aqui como o mais apelão, né? O cara que recebe quase tudo de graça. O Yuno com 77 pontos, pois é, 77 estrelinhas, subiu para Cavaleiro Mágico Sênior de 1ª classe. Ele só tá abaixo do Vengeance, é o que parece. Olha isso, o cara subiu deveras, tá? Deveras. Isso aqui gerou uma situação muito engraçada, porque a gente vê o Seki, que ele tá ali sempre do lado do rei e tal, bajulando, né? Foi o que ele escolheu seguir. Inclusive o Jack nem lembra mais que ele é do que é do esquadrão dele, tá ligado? Bizarro, mas ok. E o que acontece? O Kira, ele fica revoltado que o Yuno recebeu tantas estrelas e foi premiado a Sênior de 1ª classe. Ele ficou revoltado, ele não aceita que um plebeu chegou tão longe assim. Então ele seleciona o Seki e ele mesmo promove o Seki para Sênior de 1ª classe. E tipo, o Seki fica totalmente assustado, porque quando ele vê todos os cavaleiros juntos ali, todos os capitães, né, ele fica tão intimidado que, cara, assim, ele fica louco, ele pira, tá ligado? É muita pressão em cima dele, tá ligado? E aí, muito legal essa cena, muito bravo, na moral. Também vale mencionar que todos os outros cavaleiros foram promovidos também, não necessariamente promovidos, mas eles ganharam pontos. Para alguns podem ter subido de patente, outros não, só uma subidinha de leve, tá? Foi só assim, pra que todo mundo que ajudou, né? Afinal, todo mundo foi útil ali contra os elfos. Vale mencionar também que os Touros Negros, a galera dos Touros Negros não foi promovida porque eles estão envolvidos com aquela treta lá do Parlamento Mágico e tal, né, do Danetiu Kira, mas era pra galera também sofrer um upgrade de patente aí, só por isso que eles não foram mencionados aqui. Quando tudo se esclarecer, provavelmente eles vão subir aí de patente, a gente vai ver os pontos serem entregues. E vale mencionar a condecoração do Yami também. O Yami foi condecorado como uma espécie de brinde, já que não dá pra promover ali, né, a galerinha do esquadrão dele, então o próprio Yami foi condecorado, né, como uma espécie de consolação. E aí no final do episódio a gente vê duas situações aqui interessantes, que é o Magna
que ele fica revoltado de saber que o Luke vai treinar no reino de Hurt e ele não aceita ficar para trás do Luke, ele quer mostrar que ele é um camponês brabo, que ele vai superar os limites de um camponês, de um plebeu, que ele vai ficar mais brabo ainda. E o Yami acaba vendo aí que vai falar lá vai dar uma olhada lá com o Julius e ver o que acontece, né? E também vale mencionar aqui no final o Yami, né, que tá sendo ali meio que espionado, vamos dizer assim, pelo irmão do Finhal, que é o Langris. Lembrando que o Langris era o que estava abaixo do Vengeance, né? E agora aparentemente o Yuno usurpou usurpou aí essa patente, né? Então a gente deve ter alguma treta, provavelmente já no próximo episódio, relacionado a isso, tá bom? E agora falando sobre Claymore. Pois é, cara, é um anime aí que veio do nada, não tava esperando isso aqui não, tá? Por que eu trouxe ele? Ele é um anime de 2007, ele já tem um bom tempo, já, né? E o que acontece? Ele veio nessa leva de animes dublados pela Funimation, né? A Funimation trouxe aí recentemente alguns animes dublados, né? E eu decidi dar uma olhada. Pelo que eu percebi, ele não fez tanto sucesso, não é muito chamativo. Mas assim, eu achei bem interessante, na verdade. Então eu decidi aproveitar aí e dar uma olhada, tá? E o que consiste então esse Claymore, né? Esse é um universo mais medieval, podemos dizer assim, onde acontecem umas monstruosidades chamadas de Iomas. E eles são criaturas ali meio demoníacas, eu vou te falar que eles são bem genéricos fisicamente falando. Sei lá, acho que também porque pelo passar do tempo, meio que esse tipo de criatura meio que foi ficando meio comum demais, né? Também, lá pra 2007 talvez fosse mais interessante. E acontece que essas criaturas elas se alimentam das vísceras humanas, mas só que mais do que isso, elas conseguem se transformar nas suas vítimas, né? Podendo inclusive acessar memórias das pessoas e tal. Então eles se disfarçam e se alimentam da gente, é basicamente isso, nós somos gados deles. E acontece que, pra resolver essa treta, né, que assola a humanidade, existe uma organização que cria as Claymores, que são mulheres muito berés pra caramba, muito bonitas, né, a animação já é do cacete pra mim, pelo menos. Tô surpreso que na época tinha uma animação tão bolada assim. E também, vale mencionar aqui que essas Claymores, elas são meio iomas, então elas fazem parte de algum tipo de experimento onde elas ganham superpoderes a partir desses iomas também. Depois a situação é um pouco diferente, tá? Mas eu vou deixar isso aí pra depois. E o que acontece é que basicamente elas são caçadoras de recompensa, por assim dizer. Elas são feitas para resolver problemas aí com iomas, né, no geral. E cara, é bem interessante, é bem brutal, cara. Tem várias cenas épicas ali de monstros e pessoas morrendo o tempo todo. Bem brutal mesmo. Uma parada que não sei se vai desagradar alguém, eu acho que não é tão relevante, mas apesar de ser cenas brutais, algumas cenas, principalmente com os iomas, o sangue não é vermelho, porque o sangue dos iomas não é vermelho. Quando uma pessoa morre, e vai por mim, pessoas morrem nessa obra aí, o sangue é vermelho, mas o sangue dos próprios iomas não é, se eu não me engano é algo meio esverdeado, algo assim, tá? E o que acontece aqui tem essa dicotomia. Algumas pessoas podem reclamar, achar que é censura, mas não é não, tá? Faz parte da parada mesmo. E acontece que, cara, basicamente é um anime muito brutal, vale a pena ver. A personalidade das Claymores, né, principalmente a Clary, que é a que aparece primeiro ali, cara, eu achei bem interessante, cara. Inclusive foi uma das coisas que chamou a minha atenção a falar sobre esse anime. Que assim, essas Claymores, elas meio que vendem, né, a ideia de que elas não têm muita emoção, de que elas vão e fazem um trabalho tipo The Witcher. Acho que The Witcher tem uma parada parecida, não é? O Geralt fala uma coisa parecida sobre essa falta de sentimentalismo dos bruxos e tal. É tipo isso. As Claymores fazem meio que esse papel aí de Geralt, tá ligado? Só que, assim, a gente vê que com o passar do tempo que na história não é bem desse jeito, né? Mas no início é bem engraçado, porque parece até que a Clary, de certa forma, funciona como um T-800, sabe? De Terminador do Futuro. Fica bem engraçado de ver essa parada, eu achei bem interessante, uma pegada bem interessante. E, cara, eu não posso deixar de citar aqui alguns personagens que são bem maneiros, como a Clary, por exemplo. Eu acho ela muito badass, ela tem umas cenas de ações bem legais mesmo. Logo no primeiro episódio você já vai ver que ela é sinistraça, tá ligado? Lembra um pouco o Devil May Cry. Lembra do anime Devil May Cry que o Dante é super apelão no anime? Então, é tipo isso, ela parece que é super apelona, tá ligado? Muito louco. E também tem o Hack. E o Hack, ele é um garoto que ela ajuda logo no primeiro episódio.
E assim, ele acaba virando aí uma espécie de serviçal dela, vamos dizer assim, né? E cara, é bem interessante esse anime, ele tem 26 episódios, é bem curtinho, tem uma história bem misteriosa, com bastante negócio de corrupção e tal, bastante plot twist interessante. Talvez seja um pouco datado a questão das criaturas, né, dos inimigos e tal, mas assim, é por causa do tempo, né, cara? É um anime de 2007. E a dublagem tá muito maneira. Eu vi o primeiro episódio dublado e o restante eu vi um pouquinho em japonês, tá? E eu vou te falar que a versão dublada tá muito interessante. Recomendo verem dublado de pouquinho em pouquinho, tá? Recomendo bastante ver aí porque tá muito bacana. Então espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Deem uma moral no Padrim. Falem comigo no Discord. Valeu, nerds. Fui!